Irmãos, graça e paz. Bom dia a todos. Mais uma manhã de sábado que, por misericórdia, o Senhor nos permite estarmos aqui. Quero começar essa oportunidade que me é dada agradecendo a Deus, agradecendo a vida do nosso pastor Joilson, dos demais pastores, dos nossos irmãos, de vocês em geral, a vida da Vanessa pela confiança na responsabilidade de dividir a palavra nesse período. Para que nós possamos ganhar tempo e que possamos ser sucintos nessa breve reflexão, eu queria ler o texto da palavra do Senhor que está no livro de Esdras, Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim, Esdras capítulo 3, versículos 11 e 13. Esdras 3, versículos 11 e 13. A palavra do Senhor diz assim: com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Amém, meus irmãos? Livro de Esdras. Quem foi Esdras? Só para que nós possamos se situar. Esdras foi um sacerdote e um escriba. Ele foi, junto com Neemias, um dos líderes que voltaram com o povo para Israel. Esse texto está baseado na primeira volta dele. Primeiro o povo voltou no reinado do rei Ciro I, e depois no reinado de Artaxerxes I. Esdras era um secretário do rei Artaxerxes. O que era basicamente um escriba? O escriba era uma espécie de secretário dos reis, porém no período do exílio, os secretários passaram a estudar a palavra, a estudar aquilo que eles chamavam de lei de Moisés, e passaram a ensinar o povo. E esse basicamente era o trabalho de Esdras, trazer o povo de volta para ensinar a palavra. A tradução de Esdras significa Esdra ou Esdras. A pronúncia sempre tem uma divergência. Então eu vou falar Esdras, mas não tenho certeza se é Esdras ou Esdras, ok? Esdras, no caso, significa o Senhor ajuda. Esse acontecimento do povo no exílio se dá lá no livro de Jeremias capítulo 29, quando o povo, naquele período, ao invés de ouvir a palavra de Deus, eles deram crédito a visões, a profecias de homens que não entregavam a palavra de Deus, a revelações, a sonhos, e com isso o Senhor disse que por eles não ouvirem a palavra dele por meio dos seus profetas, o Senhor os mandou para o exílio. O povo foi para o exílio, durou 70 anos, aquele cativeiro. E esse tempo, nessa mensagem, é quando o povo começa a retornar para Jerusalém. E o que acontece aqui? O povo se alegra. O povo se alegra, porque o texto vai falar sobre a reconstrução do altar e a reconstrução do templo. Claramente, o templo aqui é uma analogia da igreja, e o altar é aquilo que, lá no Velho Testamento, baseado em Levítico 23, é onde o povo oferecia sacrifícios. Era o lugar onde o povo oferecia os animais, ou as pombas, ou carneiro, dependia do tipo de oferta, para que subisse como um aroma suave ao Senhor. Então eles se alegraram porque nesse momento eles estavam voltando a poder oferta de sacrifício ao Senhor. E o templo, no qual eles viram ser derribados lá no período de Salomão, estava sendo reerguido. Então eles se alegraram. Essa é a ideia. Eles se alegraram porque eles viram o templo sendo reconstruído. E o que eu queria dividir com os irmãos? Estamos passando por
pelo momento turbulento, pelo momento difícil, pelo momento incompreensível no sentido de futuro, porque nós estamos vendo tudo acontecer ao nosso redor, mas nós não temos previsão, provisão, nada. Nós não temos a mínima ideia do que vai acontecer, do que vai ser ou como vai ser daqui para frente. E esse povo, como eu disse anteriormente, ele não deu crédito para a palavra. Eles não ouviram a palavra de Deus. Mas, contudo, quando Esdras os trouxe de volta a Jerusalém, a palavra do Senhor diz que eles choravam em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam. Quem tem sido o seu alicerce nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de confusão? Quem tem sido o seu alicerce? A palavra do Senhor diz que nós temos um alicerce. Hebreus 12 diz que nós temos um alicerce profundo, um alicerce certo, que é o nosso Senhor Jesus. Eles, trazendo a memória que eles se alegraram porque eles teriam como sacrificar novamente ao Deus de Israel. A palavra do Senhor diz que nós temos um sacrifício vivo hoje, que nós não temos mais, que nós não precisamos mais dos sacrifícios anteriores lá da lei, mas hoje nós temos um sacrifício vivo que foi dado por nós. Amados irmãos, nesse tempo de incertezas, quem tem sido o seu alicerce? Quem tem sido o seu fundamento? O texto diz que o fundamento deles, que o alicerce deles era a palavra de Deus que voltou a ser lida. Oh, meus irmãos, e é sobre essa palavra de Deus que eu quero tratar com vocês nesses poucos minutos que nos restam para dividir essa palavra. O povo se alegrou porque a palavra de Deus voltou a ser restituída, voltou a ser lida. Lembremos, irmãos, que o contexto é: por não ouvirem a palavra de Deus, eles foram levados ao exílio. E ao saírem do exílio, eles passaram a valorizar aquilo que eles tinham de melhor, que era a palavra de Deus. Que nessa manhã, meu irmão, a minha pergunta é: quem tem sido o seu alicerce nesses tempos de confusão? Quem tem sido? A palavra do Senhor diz assim, Romanos 17:10 diz que assim, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, o meu convite nessa manhã é para que você tenha fé, convicção e esperança nesse tempo de confusão na palavra de Deus. E somente nela, que ela seja a suficiência da sua vida, meu irmão. Que ela seja a suficiência da sua vida, minha irmã. É um tempo em que nós temos visto os piores cenários. Temos visto cenários de fome, de guerra, de doença. Temos visto cenário de confusão nas famílias, separações, casais vivendo dentro da mesma casa, mas de uma forma errônea, como se vivessem separados, mesmo estando juntos. Meu irmão, o convite para você nessa manhã, minha irmã, assim como esse povo que se arrependeu, que voltou alegre do exílio por ouvir a palavra de Deus, que nessa manhã você, meu irmão, você, minha irmã, possa se arrepender e voltar para a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja a suficiência e a alegria da sua vida. Que se cumpra aquilo que o salmista diz, que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra do Senhor, meus irmãos. É a palavra. O convite nessa manhã é para que no exílio, nessa forma literal, falando de forma literal, que o exílio que você está vivendo, homem, você está vivendo, mulher, que você saia do exílio e se alegre, porque a palavra de Deus, o firme fundamento, o firme alicerce está de volta. Qual o convite, meu irmão? Trazendo à memória a lembrança de que o altar e o templo, qual que era a ideia daqueles irmãos? Aqueles irmãos sabiam que ao ver que o altar e o templo estava sendo restaurado, eles estavam restaurando aquilo que eles tinham de melhor na vida deles, a comunhão. Porque essa é a ideia do altar, essa é a ideia da oferta. É você, no Velho Testamento, é a comunhão com Deus.
E aqueles irmãos sabiam que a comunhão estava sendo restabelecida. Nessa manhã, meu irmão, pergunte a você mesmo, no tempo de exílio que você está passando, que nós estamos passando, como tem sido a sua comunhão com o Pai? Como tem sido a sua comunhão com Deus? Sua comunhão tem sido com a televisão ligada? Sua comunhão tem sido com a internet ligada? Sua comunhão tem sido com a diversidade de coisas que estão ao nosso redor, que nos preocupam, nos anseiam, nos fazem ficar perplexo? Ou a sua comunhão tem sido com aquilo que esse povo reconheceu com a palavra de Deus? Qual tem sido a sua comunhão? A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios 2,7, eu queria ler com vocês, 2 Coríntios 7, 9 e 10, 2 Coríntios 7, 9 e 10, para falar de algo que só a palavra pode fazer, que só a palavra pode trazer. A palavra do Senhor diz assim no 2 Coríntios 7, capítulo 9 e 10, diz assim, ó: agora, porém, que é esse povo, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Um arrependimento que leva à salvação. Que nessa manhã, meu irmão, minha irmã, você volte a comunhar com o Senhor por meio da palavra dele. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa desse tempo ocioso. Se arrependa dessa vida ociosa, sem palavra, sem comunhão. Se arrependa e volte para a palavra de Deus. Essa é a mensagem, essa reflexão que eu queria deixar com vocês, meus irmãos. Que assim como esse povo que não ouviu a palavra de Deus, volta a lembrar. Aquele texto de Jeremias 29 é um texto que os irmãos adoram falar, que é quando o Senhor diz assim: eu bem sei o pensamento que tenho de vós. Mas vamos se lembrar que Deus está falando ali, ó, por vocês não ouvirem a minha palavra, eu sei o que é bom para vocês. E eles foram para o exílio. Depois, no tempo de Deus, houve restauração. Então que nessa manhã sua vida seja restaurada, que haja arrependimento, mas arrependimento para que você volte a comunhar com o Senhor, direto com o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio da tua palavra. Que a tua palavra seja suficiente. Hebreus 6:1 diz assim que nos pede para voltar à palavra e restabelecermos a comunhão com Ele. Que Cristo, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja o alicerce suficiente para mim e para minha e para a tua vida, por meio da palavra dele, que é viva e eficaz, que é faca de dois gumes e que alcança o propósito a qual ela deve ser conduzida. Então, meus irmãos, que a palavra de Deus que fica para nós nessa manhã é: se arrependam, voltem a comunhar com o Senhor. Em meio a tudo que estamos vivendo, esqueça essas coisas que confundem a nossa cabeça. Nós não temos certeza de nada. Eu não quero ficar falando dessa caixinha de tudo que está acontecendo, porque parece que nós ficamos nesse redemoinho apenas, nessa caixinha básica, Covid-19. Não, tem doenças sendo manifestadas e pessoas morrendo, tem famílias sendo destruturadas, tem assassinatos ocorrendo, tem filhos se drogando, tem pais se alcoolizando. Obviamente tem famílias desempregadas, famílias com fome. Mas não, meus irmãos, a centralidade está nessa doença. Continue se cuidando, continue se preservando. Se você precisa trabalhar, vá orando no cuidado do Senhor. Mas em meio a tudo isso, tenha comunhão com o Senhor. Se arrependa, que nem esse povo. Chore, se alegre, porque a palavra de Deus voltou para tua casa. Talvez há muito tempo você não tenha ouvido ela, tenha lido ela, tenha falado com o Senhor. Mas esse tempo, talvez o tempo de exílio, um tempo de exílio forçado, que você se arrependa e volte a falar com Deus por meio da palavra dele. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar e quero orar. Quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer e orar por todos os nossos irmãos, pelos pedidos de orações que estão chegando, estamos acompanhando. Lembrar que existe um relógio de oração, que nós estamos lá orando. Agradecer pelas vidas que têm orado por nós, pelos irmãos, e estamos aqui, uns
orando pelos outros e uns ajudando pelos outros. E você, irmão, irmã, não tenha vergonha. Se tiver faltando algo, se tiver com alguma situação, ligue para os pastores. Ligue para os pastores, que os pastores vão nos comunicar e talvez vão pedir para que nós façamos esse trabalho de uma maneira direta ou indireta. Mas não tema, liga para os pastores, ligue para a igreja, peça a oração, porque a oração do justo muito pode ser os efeitos. Se arrependa, volte a comunhar com o Senhor, volte para a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua palavra que foi aberta. Te agradecer pela minha vida, minha casa, minha família, meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos nossos familiares, pela tua igreja, por essa igreja aqui, que esses irmãos viram o templo ser reconstruído, Pai. Que eles oraram, choraram, gritaram. A tua palavra diz que eles gritavam de uma maneira que de muito distante podia se ouvir, porque eles souberam que a comunhão contigo, Senhor, estava sendo restaurada. Então que a tua palavra que foi aberta leve, Senhor, leve os nossos irmãos a voltarem a comunhar contigo, Senhor. Que haja arrependimento para a salvação, porque é isso que a tua palavra está ministrando, Pai. Eu oro, Senhor, eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pela vida da minha casa, pelos meus irmãos, pelos nossos familiares. Te louvo, te exalto e te engrandeço no nome santo e poderoso, que é o nome de Jesus Cristo. É isso, meus irmãos, graça e paz, beijo no coração, um sábado cheio do Espírito Santo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos. Amém? Beijo no coração e até já.